Opa! Então, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre alguns programas de edição que eu já usei, né, e qual eu uso hoje em dia. Vou passar aqui por alguns programas, falar mais ou menos quais são os mais usados no mercado e quais você deveria evitar se você quer passar realmente uma vibe de profissional mesmo. Bom, eu tava aqui hoje editando essa linda timeline aqui, né? Esse vídeo aqui, ele tem 34 minutos, né? Não é um videozinho tão longo quanto os que eu costumo editar. Como vocês podem ver ali, eu acabei de mostrar, eu uso o Premiere, né? Já faz uns 3 anos que eu uso o Premiere, mas não foi o programa de edição que eu comecei a editar. Eu comecei a editar lá atrás, né? Acho que eu já cheguei a falar sobre esse assunto em algum vídeo aqui do canal, mas eu comecei lá atrás com o Camtasia Studio, né? Que era um dos poucos programas de edição gratuitos da época. Depois eu passei para o Sony Vegas craqueado, depois eu fui para o After Effects, na época que eu comecei a fazer tipografias e motion graphics, e em alguma época ali entre 2017 e 2018 eu usava o Sony Vegas em conjunto com o After Effects, né, que são dois programas que não são da mesma empresa e não tem conectividade nenhuma, e eu usava os dois, porque eu já estava acostumado com o Sony Vegas e eu precisava fazer alguns efeitos que só o After Effects tinha, e então eu usava os dois, mesmo não fazendo muito sentido e mesmo o Premiere existindo justamente para ser um Sony Vegas ali, né, do After Effects. Foi só lá para 2020 que eu comecei a fazer essa transição pro Premiere. Em 2020 eu não sabia mexer no Premiere, então eu lembro que até em alguns vídeos, os primeiros vídeos que eu editei para alguns clientes ainda brasileiros, né, eu editava o vídeo inteiramente no After Effects. Então ficava aquela bagunça do caralho lá, né, ficava com tipo várias composições assim, e ficava muito estranha a timeline, porque o Sony Vegas não foi feito para fazer montagem, né, para cortar vídeo. E bom, de 2020 para 2021, né, eu assisti vários tutoriais na internet, né, vários cursos gratuitos no YouTube, né, eu nunca comprei nenhum curso para aprender, porque eu acho que coisas como, tipo, aprender a mexer num software, ainda mais um software tão conhecido como o Premiere, tem muito conteúdo de graça e você não precisa comprar um curso para aprender a mexer no Premiere. Você não precisa comprar um curso para aprender a editar, sabe? Tem algumas coisas que são mais difíceis de achar na internet do que aprender a mexer no Premiere, que é um programa mundialmente conhecido. Quando o assunto é tipo, como que eu recebo o dinheiro de tal cliente, ou como que eu encontro os clientes, né? Ou como funciona um contrato, né? Como funciona um NDA, como funciona um Contractor Agreement, esse tipo de coisa, que são coisas que não são tão espalhadas na internet, né? Não tem muito conteúdo sobre essas coisas. Isso sim, talvez compense você comprar um curso ou também assinar a área de membros aqui do canal. Eu tinha que fazer o merchan, né? É impossível não fazer o merchan no que eu tô falando, mas enfim. Pra aprender o programa em si, né? Aprender a usar o Premiere, cara, pelo amor de Deus, tem no mínimo uns 200 cursos gratuitos no YouTube, tem milhares, talvez até milhões de tutoriais de Premiere no YouTube e na internet, então, mano, é só pesquisar, velho. Tipo, curso de Premiere grátis, YouTube. Pesquisa no YouTube e você vai achar, tipo, 30 cursos de graça. Se pesquisar em inglês, vai achar, tipo, 60 cursos em inglês de graça pra você assistir. Com, tipo, 5, 6 horas de duração. Então é muito fácil aprender um programa, né? É muito fácil aprender a editar no Premiere, é só você pesquisar no Google ou no YouTube e assistir as coisas e aplicar na prática e você vai aprender. Mas vamos lá, eu fiz essa transição, né, lá para 2020, 2021 pro Premiere, né, aprendi rapidinho, em questão de tipo 2, 3 meses eu já aprendi a usar o Premiere. Ele era um pouquinho diferente ali do Sony Vegas e do After Effects também, apesar de ser programas os dois da Adobe, né, mas eu aprendi rápido, foi bem simples e comecei a editar apenas no Premiere, né. Eu usava algumas coisas do After ainda, né, eu usava em alguns vídeos lá no começo, eu usava tipo Premiere junto com After, e conforme o passar dos anos, né, 2022, 2023, eu parei completamente de usar o After Effects. Hoje em dia eu não uso mais o After Effects, eu faço tudo no Premiere. Porém tem um pequeno ponto, né? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que eu comecei com Camtasia? Eu não comecei com Camtasia porque eu não sabia que o Premiere e que o Sony Vegas existia. Eu sabia, mas eles eram programas pagos e eu, como uma criança de 14 anos, não conseguia pagar essas coisas. E como eu não sabia craquear direito as coisas, né? Na época ali, quando eu comecei a editar, eu não sabia baixar o Sony Vegas craqueado. Tipo, eu não sabia fazer isso, né? Eu aprendi depois de um ano ali, né? Quando eu era um pouquinho mais velho. Mas quando eu comecei, eu não sabia fazer essas coisas, então eu baixei o programa gratuito. E eu sinto que é uma coisa que muita gente faz hoje em dia, né? A mensalidade da Adobe é uma mensalidade cara, né? Pra você ter o acesso ali aos programas dela. Se eu não me engano, é mais de R$100 por mês pra você ter acesso ao Premiere, né? E se você comprar o pacote completo, é um pouquinho mais caro ainda. Se eu não me engano, tem só desconto pra estudante. Então é um software caro, entendeu? É um software caro e muita gente, não é a realidade dessa pessoa conseguir pagar aquele valor ali por mês
para ter um software de edição de vídeo, ainda mais se ela tá aprendendo, né? Quem vai pagar mais de R$ 100 por mês em um software, sendo que a pessoa nem sabe usar esse software ainda. Porém, ele é caro por um motivo, né? Se eu não me engano, ele é o software mais usado no mercado e ele tem um preço até que meio salgado, assim, né? Ele não é uma assinaturazinha de Netflix, não, né? Ele é um preço mais caro, até porque ele é um programa profissional e focado para profissionais da área de edição de vídeo e múltiplas outras áreas, né? De ilustração, de design gráfico e etc, né? A Adobe, ela tem programas para tudo que você imaginar. E fica bem nítido, né, como o Premiere se destaca quando você usa algum programa gratuito de edição, né? Você vê que, porra, o Premiere ele é muito mais robusto, né? Ele é muito mais bem feito e muito até mais fácil de usar, eu considero, do que vários programas gratuitos de edição que tem por aí no mercado. Inclusive, eu acho até um grande competidor aí do Premiere é o Sony Vegas. Eu acho que hoje em dia nem é mais a Sony Vegas, é só Vegas, né? Mas tipo, o Vegas, até o Vegas, que é um grande competidor, eu não acho que ele se iguala ao nível do Premiere. O Premiere é muito bem equipado e ele recebe constantemente muitas atualizações, né? Eu senti isso, inclusive, agora que eu tô usando o Premiere 2025. Cara, o Premiere 2025, ele trava muito menos, né? Ele crasha muito menos do que o Premiere de 2022, que era o que eu usava. Ele tem muitas outras coisas, inclusive agora que eu assinei realmente o plano da Adobe, porque no começo eu não assinava, né? Eu baixava craqueado os programas da Adobe, mas agora que eu assinei eu percebo, tipo, o tanto de utilidade e o tanto de coisa que tem ali, tá ligado? Tipo, ele realmente é um programa de edição completo, né? Por isso que ele é o top do mercado e é o padrão do mercado, né? Todo mundo praticamente que edita vídeos ou usa ou já ouviu falar do Premiere, pelo menos. Eu também vi algumas pessoas aqui que, eu acho que em alguns comentários ou até em algumas DMs do Instagram, que falaram que editam pelo CapCut, editam por programas de edição de vídeo mobile. É um assunto meio delicado. Na verdade não é não, eu acho que todo programa de edição de vídeo de celular é uma bosta. Eu acho que se você edita pelo celular, você não é bem um editor de vídeo profissional e você não vai ser visto como um, né? Se você chega num cliente e fala que você edita pelo celular, num CapCut da vida, ou algum outro programa aí de edição de vídeo para celular, ele não vai te levar a sério. E é engraçado, porque a profissão de editor de vídeos é uma profissão até que bem desvalorizada no mercado e ninguém leva muito a sério. Mas olha o tanto que você tem que investir para se tornar realmente um profissional. Você precisa pagar o programa da Adobe, você tem que ter um computador razoavelmente bom. Tipo, eu tinha dificuldades de editar vídeos no meu computador antigo e ele já custava lá os seus 5 mil, 8 mil reais. Então você precisa ter um computador consideravelmente bom. Obviamente, tem maneiras de você editar no Premiere ali com um computador ruim, né? Você pode fazer transcode, você pode usar proxies para ajudar caso você tenha um computador ruim. Mas mesmo assim, o seu workflow, né? O tempo que você vai gastar no vídeo ali vai aumentar muito. Porque você vai ter mais tempo de renderização. Timeline também pode travar um pouco ali, né? Você não vai ter uma produtividade muito grande, né? Você vai ter certas dificuldades e vai ter que gastar mais tempo ali fazendo as edições. Então, para você se tornar um editor de vídeos, por natureza, já é caro. E daí vem no mercado editores cobrando um valor muito abaixo, né? Eu me pergunto, cara, como que essa galera consegue se sustentar? Porque para mim não tem como, né? Você cobrar ali tipo 50, 100 reais por vídeo, considerando que só o programa da Adobe custa R$200 por mês, entendeu? Então, tipo, é um trabalho caro, né? Tem todo o gasto com o computador já, tem o gasto com o software, tem um gasto com várias coisas ali. Se você for do time que compra plugins ainda originais, cara, tem um gasto com os plugins. Tem vários tipos de gasto envolvidos com edição de vídeo, então me impressiona ser uma profissão tão desvalorizada, porque é uma profissão que você necessita de bom hardware e de bom software, né? Não é qualquer um. Você precisa de bom hardware, bom software e conhecimento técnico, né? Então, tipo, porra, era pra ser uma profissão levada mais a sério, na minha visão. Não sei por que não é. Talvez pelo fato de que não é muito consolidada no mercado tradicional, né? Talvez porque seja uma profissão que você não precise de faculdade para exercer ela, talvez, né, tem esses pontos aí, né? Ela nunca vai ser uma profissão tão renomada e tão séria quanto um médico, um advogado, um engenheiro, né, que são profissões mais consolidadas e que normalmente as pessoas têm que fazer faculdade para exercer elas. E realmente é brutal, né? Porque é nítido que muita gente quer entrar na área da edição de vídeo e malemar tem dinheiro para comprar o próprio software para conseguir aprender a editar, né? Então tem que recorrer a softwares gratuitos, tem que recorrer a softwares mobile. E cara, eu vou ser sincero, mano, se você quer se tornar profissional, se você quer ganhar mais de 2 mil, mais de 5 mil reais por mês,
vai ser muito difícil. Eu não tô dizendo que é impossível. É bem possível, sim, você ganhar 5 mil reais editando pelo celular. Talvez seja até possível ganhar 40 mil reais editando pelo celular. Eu nunca vi pessoalmente isso, mas talvez seja possível. Deve ter alguém aí no mundo fazendo isso. Mas é bem improvável, entendeu? É muito mais fácil você chegar em patamares maiores de renda se você tem um software profissional, se você tem um computador decente. Não precisa ser o melhor computador do mundo, cara. Um computador de, sei lá, 4 mil, 5 mil reais, ele já vai dar conta do recado, pelo menos ali no início da sua carreira, né? Quando você não tiver muitos vídeos tão complexos assim, né? Porque conforme você vai subindo na carreira, é natural que os vídeos também fiquem mais complexos e que o seu estilo de edição também fique mais complexo, né? Então você vai precisar de hardware melhor. E quanto à questão da pirataria, cara, pirataria é bem forte no Brasil, né? E é uma coisa que você não vê nos Estados Unidos, né? Se você chega para um gringo, eu lembro de chegar em alguns clientes no começo da minha carreira, ou até de alguns outros editores gringos e falar que eu editava em software craqueado. E eles falavam, cara, como assim? Paga mensalidade, tá ligado? Porque pra eles era foda-se, né? Tipo, era um valor muito mais irrelevante pra eles do que pra gente. Por exemplo, o software da Adobe nos Estados Unidos, ele custa, todo o combo, né, o Creative Cloud, ele custa $70 nos Estados Unidos, né? $70 para eles é o equivalente a R$70 pra gente. Porra, se todos os softwares da Adobe custassem R$70 no Brasil, não ia ter muito mais espaço para muita mais gente virar editor de vídeo também, né? Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é muito mais caro do que só 70. Então cria uma barreira bem grande ali, né? Para surgir novas pessoas no mercado também. E é por conta disso que a pirataria sempre foi muito forte no Brasil, né? Em todos os quesitos, na parte de filmes, né? Na parte de jogos, na parte de softwares, né? No Brasil é muito forte isso. E também é bem forte em todo o país subdesenvolvido a pirataria. Porque a galera não tem dinheiro para ficar pagando um montão de mensalidade. As pessoas não têm dinheiro para ficar pagando mensalidade, para ficar pagando programa, para pagar sei lá quantos reais em um jogo, tá ligado? Coisa que nos Estados Unidos é muito mais barato, né? Quando o assunto é tecnologia, em países desenvolvidos é tudo muito mais barato, né? Então as pessoas têm acesso a tecnologias mais recentes, têm acesso a melhores programas, têm acesso a melhores softwares e, consequentemente, as pessoas têm a oportunidade de se tornarem melhores profissionais, né? Elas não precisam ficar presas em software desatualizado, elas podem simplesmente pagar uma mensalidadezinha que não vai doer no bolso dela e ela pode ter acesso ao melhor do mercado. E isso é um pouco brutal aqui para a realidade do Brasil, porque os preços eles não são compatíveis com a renda do brasileiro. Enquanto o software da Adobe custa $70 nos Estados Unidos, aqui no Brasil ele custa R$320 por mês, né? O certo seria aqui no Brasil ele custar R$70 para acompanhar. Porque $70 para os caras dos Estados Unidos é a mesma coisa que R$70 pra gente. Mas o software não acompanha. O software aqui no Brasil custa 5 vezes mais. Entendeu? Então não faz sentido. Não faz sentido. E eles estão cagando para isso, né? Foda-se. A empresa não é daqui do Brasil, né? Então eles não trazem com a ótica de quem vive aqui no Brasil. Não, para eles tanto faz. Se eles estão cobrando R$320 e tem gente pagando, tá bom. Tudo bem. Provavelmente a maior parte da renda deles não vem nem aqui do Brasil, né? Então eles estão cagando. Eles não vão reajustar o preço e diminuir para ficar compatível com a renda do brasileiro médio. Não vai acontecer isso. Então vai continuar custando R$320. Num país onde o salário mínimo é R$1.500. Num país onde o salário mínimo é R$1.500. Que pessoa que ganhando um salário mínimo vai pagar uma mensalidade de R$320 para ter acesso a um programa de edição? Se custasse R$70, daí tudo bem, né? Uma pessoa que ganha R$1.500 poderia até pensar em comprar o programa de edição e tentar uma nova profissão. Mas não é a realidade e eu acho que não vai mudar, eu acho que não vai ter reajuste em preço, eu acho que não vai ter nada disso e eu acho que a pirataria vai continuar prevalecendo justamente porque as empresas americanas e estrangeiras não se importam em fazer com que os preços dos seus programas, dos seus softwares fiquem compatíveis com a renda do país para quem eles estão vendendo. Então, basicamente, a pirataria vem para, de certa forma, ajudar quem não pode comprar. Porque não é como se a pessoa que pudesse comprar, ela vai continuar usando o pirata. Não. Quando a pessoa já tiver uma fonte de renda maior, né, já tiver mais poder financeiro, mais poder aquisitivo, ela vai comprar, ela vai pagar os R$320 ali por conta da comodidade. Mas as pessoas que usam o pirata, elas não deixam de pagar porque elas não querem. Elas deixam de pagar porque elas não conseguem, entendeu? Que opção essa pessoa teria para aprender o Premiere se não baixar de graça? Porque ela não ia ter R$320 para comprar esse programa, né? Como que eu teria aprendido a usar o Premiere quando eu tinha 14 anos? Porque quando eu tinha 14 anos eu não conseguiria pagar R$320 por mês, né? Eu não tinha renda nenhuma, mas eu ainda assim queria aprender a editar.
Eu tive que dar meu jeito. E, infelizmente, essa é a realidade do nosso país. A gente tem que dar o jeito. E várias vezes, infelizmente, a pirataria é o jeito. Bom, eu acho que é isso, esse vídeo. O pensamento final aqui é, cara, foca em Premiere. Premiere é o melhor programa, né? Foca em tentar de algum jeito conseguir editar com o Premiere. Editar num computador, não edite pelo celular. Dá um jeito de, sei lá, não precisa nem ser um computador, pode ser um notebookzinho ali, já vai dar conta no começo, né? E obviamente com o tempo, conforme você for conseguindo clientes, conseguindo dinheiro, você vai fazendo o upgrade do hardware. Que nem eu fiz, né? Eu fiz o upgrade. Hoje em dia eu edito no MacBook de 18 mil reais, mas eu já editei também no computador de 3 mil. Então, com o tempo e conforme você for ganhando dinheiro com a própria profissão de edição de vídeos, você vai aumentando o seu hardware e também aumentando o seu software, né? Eu comecei com um programa craqueado, eu comecei com programas de edição de vídeo ruins, né? Como o Camtasia, que é um programa meio ruinzinho, bem básico, e fui com o tempo evoluindo, né? Até que chegou um ponto onde eu conseguia realmente assinar os produtos da Adobe originais, né? Consegui ter um computador muito bom para editar hoje em dia e vai subir na escadinha, é aos poucos, né? Provavelmente você não vai começar no computador top de linha e muitas vezes também você não vai começar com os programas originais. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil e é assim que provavelmente vai continuar sendo. Bom, eu acho que é isso e até o próximo vídeo.